É isso aí, moral. Hoje nós vamos fazer um comentário de questões de vestibulares abordando o tema Introdução à Ecologia. Vamos à primeira questão. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, você já captou, certo? O que significa isso, né? Já tem resposta na sua mente. E o que faz no lugar onde vive? E o que a espécie faz no lugar onde vive? Estamos informando, respectivamente, tempo. Ok, você pode dar uma pausa aí para responder e depois você continua, tá bom? Para a gente comentar a resposta. Então, já que você respondeu, agora vamos comentar a resposta. Onde uma espécie pode ser encontrada? Uma espécie pode ser encontrada aonde ela encontra o seu alimento, que é no seu habitat, tá certo? E o que ela faz? Ou seja, qual o seu modo de vida, qual o seu estilo de vida? Isso se refere ao seu nicho ecológico. Então, habitat e nicho ecológico. Tá certo, gente? Letra B é a resposta certa. Muito bem, legal. Questão 2. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelo shiitake, está se comportando como? Então, veja só, vamos aqui fazer uma observação. Pessoal, de modo geral, os cogumelos, eles são fungos, e os fungos, juntamente com as bactérias, são organismos decompositores. Mas o texto aqui está me fazendo entender que esse cogumelo, por se alimentar das matérias orgânicas componentes da madeira, ele está se comportando aqui como um consumidor primário. E eu tenho a certeza disso quando ele diz: uma pessoa, ao comer o cogumelo, está se comportando como consumidor secundário, tá? Uma vez que o cogumelo está se alimentando dos componentes da madeira, a madeira, que é um vegetal, que é uma planta, que é um produtor, então o cogumelo está ocupando aqui a posição de consumidor primário. E uma pessoa, ao comer este cogumelo, estará se comportando como um consumidor secundário. Letra C é a resposta correta. Muito bem, e vamos continuar. Terceira questão. Uma grande área de vegetação foi devastada. E esse fato provocou a emigração, ou seja, a saída. Imigração é a entrada de organismos, de indivíduos. E a emigração, ejetar, êxodo, significa fora, né? Então, a emigração, a saída de diversas espécies de consumidores primários. Então, a devastação provocou a saída de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Então, notem que a comunidade vizinha estava em equilíbrio, mas, de repente, como um local próximo foi devastado, os consumidores primários correram para esse lugar que estava em equilíbrio. Nesta comunidade, em um primeiro momento, com essa imigração de consumidores primários, o que é que vai acontecer? Então, gente, vai haver ali uma superpopulação de consumidores primários. Os consumidores primários são herbívoros, se alimentam de plantas. Então, você nota logo de princípio que vai haver uma diminuição dos produtores, uma diminuição das plantas, das herbáceas, ok? E vai também acontecer aí uma competição entre os consumidores primários, entre os herbívoros. Vai ser bom aí para os consumidores secundários, porque vai ter muito consumidor primário para ele se alimentar. Muitos carnívoros terão à sua disposição muitos herbívoros para lhes servir de alimento. Então, vamos analisar as alternativas. O que é que vai acontecer em um primeiro momento? Letra A. Espera-se que aumente o número de consumidores secundários? Isso é verdade. E diminua a competição entre os herbívoros? Não, não vai diminuir a competição entre os herbívoros, vai aumentar. Certo? Letra B. Aumente o número de produtores? Não. Diminua o número de produtores, porque vai ter muitos herbívoros consumindo os vegetais. Letra C. Aumente o número de herbívoros? Correto. E aumente a competição entre carnívoros? Não. Aumentar a competição entre carnívoros? Não. É diminuir a competição entre carnívoros. Por quê? Porque agora vai ter muitos consumidores primários à disposição dos carnívoros, muitos herbívoros, que são consumidores primários, à disposição para servir de alimento para os consumidores secundários, que são os carnívoros. Então, letra C não está correto.
Letra D, diminua o número de produtores. Correto. E não se alterem as populações de consumidores. Se altera sim, certo? Vai se alterar, vai haver muita predação, muita competição, aliás, entre os consumidores primários, vai haver muito alimento para os consumidores secundários, que com certeza vão produzir mais descendentes com a fartura de alimento, então vai ocasionar, sim, alteração nas populações. Letra A. Letra E. Diminua o número de produtores, isso aqui está correto, e aumente a competição entre os herbívoros. Está correto, perfeito. Então, a resposta certa é a letra E. Parabéns! Vamos agora à quarta questão. Marque a alternativa incorreta. Tá bom? Então, destaque aqui, olha, tem que ser a alternativa incorreta. Vamos analisar? Tempo para você responder? Muito bem, então, voltando, vamos lá, pessoal. Letra A. O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. Correto. Olha, vê só. Um conjunto de todos os organismos de um ecossistema, de todas as espécies de um ecossistema, que tem o mesmo tipo de nutrição. Então, se todos se alimentam de capim, todos são herbívoros, todos vão constituir um mesmo nível trófico, um mesmo nível alimentar. Então, se um grupo de espécies tem o mesmo modo de alimentação, todos estarão ocupando o mesmo nível trófico ou o mesmo nível alimentar. Letra A está correto. Letra B. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera. Positivo, é verdade. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É a esfera de vida do planeta. Conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de forma permanente. Perfeito. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas formam a biosfera, que é o conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de forma permanente. Letra B também está correta. Letra C. Os ecossistemas são unidades funcionais, onde os componentes bióticos e abióticos interagem e estão inseparavelmente relacionados. Perfeito. Pessoal, uma perguntinha para vocês. O que são os componentes bióticos? Os componentes bióticos são os fatores vivos, são os seres vivos, tá ok? E aí? E o que são os componentes abióticos? Vou esperar aqui a resposta de vocês. Os componentes abióticos são os seres não vivos. Os fatores não vivos, como água, luz, calor, umidade, solo, ok? E um ecossistema é justamente a interação entre os fatores bióticos com o meio ambiente, que são os fatores abióticos. Que interagem e estão inseparavelmente relacionados. Letra C também está correto. Letra D. Os seres heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem seu próprio alimento. Opa, peraí. Os seres heterótrofos produzem o próprio alimento? Não, pessoal. Os seres heterótrofos são os consumidores, eles não são os produtores. Hétero significa diferente. Trófos, alimento. Certo? Aqui, ó, nível trófico ou nível alimentar. Trófico significa alimento. Então, heterotróficos, alimento diferente, ou seja, é quem precisa comer algo diferente, é quem tem uma fonte diferente de alimento e não produz o seu próprio alimento. Então, os seres heterótrofos eles não produzem o seu próprio alimento. Aqui está dizendo que são, em sua maioria, organismos que produzem o seu próprio alimento. Letra D está errada, como pede para marcar o item incorreto, então letra D é a resposta certa. Muito bem, pessoal, vamos continuar. Todo mundo ligadão, todo mundo prestando bem atenção. É isso aí, todo mundo mergulhando num mundo fantástico da biologia. Valeu demais. Quinta questão. Observe o esquema abaixo, que mostra os componentes de um ambiente onde vivem sapos, e depois marque a alternativa que contém os números de componentes bióticos e abióticos. Todo mundo já está sabendo o que significa componentes bióticos, fatores vivos, e componentes abióticos, fatores não vivos. E ele pede para você marcar os números respectivamente.
Então, vamos primeiro contar. Vamos contar aqui quantos componentes, quantos fatores eu tenho bióticos, que contêm vida. Temperatura não é vivo, lama não é vivo. Micro-organismos, sim, são seres vivos. Então, temos 1. Predadores são seres vivos, temos 2. Vento não, água não. Plantas são vegetais, seres vivos, 3. Parasitas são seres vivos, 4. Rochas, luz, umidade. Outros sapos são seres vivos, 5. Nós temos aqui 5 componentes bióticos que são vivos. E agora, quantos componentes são abióticos? Temperatura 1, lama 2, micro-organismos não, predadores não, vento 3, água 4, plantas não, parasitas não, rochas 5, luz 6, umidade 7. Então, a resposta certa é o que, pessoal? A letra C. É isso aí, parabéns! Quem marcou a letra C, marcou correto. E vamos à 6ª questão. Tá, pessoal? São apenas 10 questões, só para a gente comentar, para a gente, assim, dar uma aquecida na memória. Tá bom assim? Vamos lá continuar. Marque a alternativa que contenha os organismos indispensáveis para manter um ecossistema. Pergunta é simples, mas é muito boa. Então, qual alternativa aqui contém os organismos que são indispensáveis, que não se pode dispensar de maneira nenhuma para manter um ecossistema em equilíbrio? Os carnívoros. Olha, e os herbívoros? Olha, se tiver aí carnívoros e herbívoros, mas se faltar os decompositores para reciclar a matéria, o ecossistema estará em equilíbrio? Não. Os produtores e os herbívoros. Então, é preciso, para que um ecossistema esteja em equilíbrio, é preciso ter os decompositores, que são importantíssimos para a reciclagem da matéria. Produtores e decompositores. Opa, se tem produtores, vai haver a produção de matéria orgânica. E se tem decompositores, vai haver a reciclagem. Quando os produtores morrerem, os decompositores fazem a reciclagem. Os decompositores, qual a função dos decompositores? Eles pegam a matéria orgânica e decompõem matéria inorgânica. E o que fazem os produtores? Pegam essa matéria inorgânica e transformam em orgânica. E aqui fica o ciclo da matéria. Então, as condições mínimas para que um ecossistema esteja em equilíbrio é existir produtores e decompositores. Muito bem, então a resposta certa é a letra C, isso aí. Então quer dizer, professor, que eu posso retirar todos os consumidores e a natureza permanecer em equilíbrio? Isso é verdade. Havendo produtores e decompositores, até porque decompositores é um tipo especial de consumidor, certo? Ele é chamado de um tipo especial de consumidor porque ele tem a capacidade de consumir decompondo a matéria, transformando ela de orgânica para inorgânica. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Vamos continuar. 7ª questão. Muito bem. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas, dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Então, observe que o problema aqui, olha, se dá devido ao escurecimento das águas. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorrerá é o ou é a... Olha, observamos agora na questão anterior que 2 componentes importantes são os produtores e os decompositores. Certo? São muito importantes. Então, os produtores são extremamente importantes, porque eles são a base de toda a alimentação na cadeia alimentar. Então, considerando esse escurecimento, então, se é um escurecimento, vai bloquear a passagem da luz solar. Se vai bloquear a passagem de luz solar, vai haver um déficit na fotossíntese, não é verdade? Então, isso é verdade. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorrerá é o quê? É a inibição, o que, pessoal, da fotossíntese, né? A inibição da fotossíntese pelas algas fotossintetizantes, logicamente. Então, a resposta certa é a letra C. Tranquilo?
Professor, e o que é eutrofização? Gente, eutrofização é poluição por matéria orgânica, esgoto, certo? Com fezes, matéria orgânica. Eutrofização é a poluição por matéria orgânica, que causa a proliferação de algas e de bactérias, né? Muita matéria orgânica, vai acontecer ali uma superpopulação de algas, de bactérias, que vai cobrir a superfície da água e vai terminar impedindo que entre o oxigênio na água e vai causar isso grande mortandade de peixes, ok? Se vai promover o escurecimento, não vai acontecer fotodegradação, que é na presença da luz, né? A decomposição da matéria orgânica pela luz. Se vai acontecer se tem o escurecimento, então não vai acontecer a fotodegradação, ok? O aumento de gases dissolvidos. Gente, se vai acontecer inibição de fotossíntese, como é que vai aumentar a quantidade de gases dissolvidos? Então, a resposta certa realmente é a letra C. Continuando. Oitava questão. A Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, ao longo dos seus 40 quilômetros de comprimento, abriga em suas águas grandes quantidades de plâncton, que alimentam a rica diversidade de peixes e aves. O plâncton é produtor e alimenta peixes e aves. A flora é representada principalmente por espécies de solos arenosos com alto teor de sal, como a Marcela graúda, o brejo da praia e a espartina. Exemplos aqui de vegetais. São vistas também muitas aves migratórias que aproveitam a permanência para recuperar peso e estocar energia. Flamingos, batuíras, colheiros, maçaricos, brancos gansos, gansos marinhos, maçaricos brancos, gansos marinhos e cisnes de pescoço preto. São facilmente observados voando em bandos ou isolados. O texto se refere a... Vê só, gente. Aqui está falando somente sobre exemplos de espécies. De aves, de peixes, de flora, um solo salgado, exemplos de aves, né? Então, você observa aí que está falando somente sobre a comunidade, o conjunto de espécies diferentes. Não está falando sobre o modo de vida, sobre o que cada um come, como se reproduz, em qual estação do ano. Então, quando se refere ao modo de vida, como se reproduz, se o hábito é diurno, se é noturno, se voa, se anda, se caça. Então, se fala sobre o modo de vida do animal, está falando sobre o nicho ecológico. Mas aqui só faz relatar exemplos de organismos, de produtores, exemplos de consumidores. Então, aqui eu tenho um ecossistema, tá certo? Todos esses organismos, essas espécies diferentes juntas, me formam um ecossistema. Ele também não me forma uma comunidade. Ele não está também falando aqui sobre a interação da comunidade dos seres vivos com o meio ambiente. Se ele não fala de interação, fala só que eles habitam ali, mas sem interagir, apenas habitando ali, então isso se refere à comunidade. Repetindo, se estivesse se referindo à interação dos seres vivos com o ambiente, era ecossistema. Mas como ele só faz citar o ambiente, destacando as espécies que ali vivem, então se são espécies diferentes, então se refere a uma comunidade. Letra E é a resposta certa. Letra E é a resposta certa. Vamos aí à penúltima questão. O nono. O menor tamanduá do mundo é solitário. Você já está observando aqui um modo de vida, né? Ele tem um modo de vida solitário. Tem hábitos noturnos. Então, você está notando aí que essa questão está falando sobre nicho ecológico. Está falando logo de cara aí, não é o local onde ele vive. Está falando o modo de sua vida. Que ele é solitário, que ele é um animal noturno, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove vagarosamente, ou então, olha o modo que ele se locomove.
emite sons semelhantes a um assobio. Então, olha, o modo que ele atrai, né, que ele se comunica, que atrai as fêmeas. A cada gestação gera um único filhote. Está falando aqui sobre o seu modo de reprodução. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm território grandes e o território de um macho inclui os de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Ciência hoje das crianças. Então, ok. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu, de cara, pessoal, nicho ecológico, que se refere ao seu modo de vida. Então, vamos lá ver se é a letra D? Correto, letra D, resposta certa. Vamos à nossa última questão? Muito bem. Corredores ecológicos. O que é isso? Visam mitigar, minimizar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação. O corredor, né, ele promove uma ligação entre diversas áreas, entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais. Então, os corredores ecológicos têm a finalidade de promover ligações e o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies. Mais uma vez aqui fala sobre deslocamento de espécies. Sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas. Certo? Então, muito bem. E a distribuição de suas populações, Você notou aqui que fala sobre deslocamento dos animais, deslocamento de espécies, necessidades vitais, reprodutivas, distribuição de populações, que também está relacionada à reprodução, né? Então, reproduz mais e se distribui mais. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é feita por quê? Então, qual é a função do corredor ecológico? Eu tenho duas matas. Eu faço um corredor ecológico entre essas duas matas. Então, os animais dessas duas matas vão se comunicar. Então, espécies de uma região vai para outra. Então, o que é que isso vai garantir? Então, gente, olha, se eu posso ir para os Estados Unidos e voltar, se eu posso ir para a Europa e voltar, qualquer um americano pode ir para a Europa, pode ir para a África e voltar. Mas só que nesse vai e vem, você termina encontrando ali, principalmente do ponto de vista animal, né, encontrando ali parceiros, se casando, gerando novos descendentes. Então, essa ponte de ligação vai permitir o quê? O fluxo gênico, tá certo? Vai permitir aí, olha, vai proporcionar o fluxo gênico. Então, se uma espécie ficasse ali para sempre naquela mata, não ia trocar informações genéticas com a outra espécie que vivia na outra mata. Porém, com o corredor ecológico, vai haver a comunicação entre essas espécies e poderão transmitir genes de uma para a outra através do mecanismo de reprodução. Tá, gente? Então, realmente, vai acontecer aqui a questão da propiciação para o fluxo gênico, tá certo? Então, vamos lá. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque vai intensificar o manuseio das espécies. Isso é interessante? Não. Eu quero preservar. Então, essa questão de a finalidade é manusear as espécies, isso está fora de cogitação. Amplia o processo de ocupação humana? Não, se é para preservar o ambiente, como é que eu vou falar em ocupação humana? Aumenta o número de indivíduos nas populações? Olha, o fluxo gênico, esses corredores ecológicos, ele tende a aumentar o número de indivíduos nas populações? É possível que sim. É possível que aumente, né? Dependendo das áreas, é possível que aumente, tá certo? Mas como ele fala sobre a recuperação da biodiversidade, vida, diversidade, variedade, então não é apenas aumentar o número de populações, mas é permitir o fluxo gênico, gerando variedade genética entre as populações, ok?
Letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral? De ilhas, não. Ilha é isolamento. Aí não está isolando, aí está unificando, né? Está proporcionando uma cobertura maior e não um isolamento. Ilha dá a ideia de isolamento. Tá ok, gente? Então, letra A propicia o fluxo gênico. Muito bem. Então, pessoal, assim nós concluímos a nossa aula, tá certo? O comentário, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, certo? Tenham revisado. E aí vamos dar continuidade. Até a próxima aula, se Deus quiser.